Opa, meu nome é Reply. E dia desses, vulgo sábado passado, eu tava me queixando de como toda a minha agenda de vídeos estava planejada até o fim do ano, tirando o vídeo de hoje. E eis que meu amigo Andy me deu a mais brilhante e terrível ideia que eu já tive até agora. Mas ao contrário do que todo mundo pensa de youtubers, eu não tava gravando. Então, eis uma reprodução fiel do que aconteceu. A gente tá conversando, né? Uhum. Andy, me dá sua ideia. Ô Reply, o que você acha de você fazer um vídeo sobre VTubers, ou criar uma VTuber? Reply, eu gostei da ideia do Andy. Nossa, essa ideia é muito boa. Sim. Mas o que é VTuber, mano? Andy, o que é VTuber? Pois é, eu não sei. São youtubers virtuais. O que você acha, assim, de fazer um vídeo sobre isso? Ah, vou pesquisar. Muito obrigada. E foi ali que o inferno começou. Eu obviamente fui pesquisar How to Make a VTuber. E achei vários vídeos de 5 horas de duração, super detalhados, e um de 4 minutos, me dizendo resumidamente todos os programas que eu precisava. Já estava pronta para começar, quando percebi que todos que trabalhavam com 2D estavam com um site e interface em japonês. Se eu tivesse aprendido a usar o Blender quando tive oportunidade, esse vídeo não duraria 6 minutos. Então, enquanto vocês assistem 6 horas de pesquisa em timelapse, saibam que foi a minha preguiça que financiou o entretenimento de vocês essa semana. E não pensem que eu aprendi a lição. Vai ficar bem claro que eu precisei bater muito minha cabeça nessa minha jornada de ser uma garota de anime. Na verdade, eu nem aprendi a pesquisar direito aparentemente, porque depois de bater a cabeça tentando entender um monte de tutorial em inglês e coreano, eu achei um vídeo em português, da comunidade gacha. Gente, não subestimem a comunidade gacha. Eles me ajudaram a... Ok, o tutorial não foi tão útil para as minhas primeiras tentativas, mas só de ter alguém falando minha língua, depois de ficar ouvindo 5 horas de tutorial em ASMR, foi como ganhar um abraço na minha alma que tava morrendo de medo. Mas antes de entrar em desespero, eu resolvi fazer o que eu sabia fazer melhor. Perguntas no Twitter que eu não usaria pro vídeo. Basicamente, eu tava aqui tentando descobrir coisas pro design do personagem. Como vocês achavam que a aparência deveria ser? Mas eu não sabia como perguntar isso sem dar spoilers, então eu fiz uma pergunta absolutamente vaga. O que um youtuber precisa pra você gostar dele? Como eu esperava receber respostas de aparência com uma pergunta dessas? Ah, eu acho que pra gostar de um youtuber eu preciso ter certeza que ele não é uma persona, e sim a própria pessoa. Eu juro, nesse momento eu quase desisti do vídeo pela primeira vez. Mas aí eu me animei, recuperei as esperanças e tentei corrigir a situação. O que o seu youtuber favorito tem de diferente dos outros? Personalidade e carisma. Honestamente, eu não consegui incluir uma lagosta nesse vídeo. Então, eu vou colocar uns gifs quando eu precisar censurar algo na tela. Bem, para começar, eu baixei o primeiro programa que me foi recomendado, que era parcialmente traduzido para o inglês, chamado Live 2D Cubism. Tava bem divertido explorar todos os aspectos do programa. E eu tava recebendo muito apoio dos meus amigos. O maior problema de todos era o rigging. Para quem não conhece, ou seja, todo mundo, rigging é o ato de selecionar uma área do desenho e deformar ela em parâmetros ligados diretamente com o movimento. E isso é muito caro, porque cada pecinha que você tem, uns 4 ou 6 parâmetros são criados em X, Y e Z. E pensa que um olho, por exemplo, tem no mínimo 3 pecinhas, a pálpebra superior, a inferior e a pupila. Imagina um corpo inteiro. O que eu tô tentando dizer é que fazer o rigging de um personagem custa no mínimo $200. Bem, eu ganho $5 por vídeo. Então do nada eu tive um grande incentivo em tentar procurar uma outra solução. Afinal, pra mim, parecia impossível aprender a fazer rigging em uma semana. Me pareceu uma ótima ideia tentar customizar a pasta original de um modelo default, pra entender melhor como o programa funcionava, os assets e tal. E enquanto isso, eu ouvi uma triste história de lamentação sobre salves que eu decidi compartilhar um trechinho. Eu doei 15 mil reais pra Mayumi e ela não me mandou salve, velho. Porra é essa? Eu pedi o salve do Kung Fu Panda e não me deram o salve do Kung Fu Panda. Eu gastei R$5,37. O Jovicone, velho. Eu tô triste. Às vezes eu me questiono se eu tô enlouquecendo. De qualquer forma, a parte de modificar os aspectos do personagem também era um problema, porque eu não conseguia salvar em PNG no SAI. Então eu tinha que salvar o arquivo como um arquivo do Photoshop, para então abrir no Photoshop e aí salvar em PNG. Eu poderia resolver esse problema com facilidade modificando tudo diretamente no Photoshop. Mas lembra da preguiça que eu falei antes, que eu já deveria ter aprendido Blender? Pois então, o Photoshop também entra nisso. A modificação não era nenhum problema comparada com as consequências da minha preguiça gigantesca. Uma preguiça tão grande que dá vontade de socar minha cara na parede e... a gente tá apenas começando.
Eles apresentam a Vply versão 0. Bem, todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Descobri o problema do SAI que eu falei e parti para esse outro método. Claro que eu tive que baixar o sprite de novo e customizar de novo, porque eu não tinha salvo o original, e depois de rodar daquele jeito, o programa corrompeu o arquivo. De qualquer forma, lhes apresento a Vply versão 1. Eu sei, tinha um laço esquisito no meio do peito, a cabeça parecia um ovo branco e nada da roupa fazia sentido. Mas ela foi muito importante porque consegui entender com ela várias coisas que eu precisaria mudar. Teve a Vply versão 1.2, onde eu basicamente esqueci de salvar a cabeça, então virou só uma personagem default vestindo minhas roupas. Mas achei importante mencionar, porque quando esqueci de salvar o projeto, acabei perdendo a customização do corpo, então tive que fazer tudo de novo. Então eu finalmente consegui a Vply versão 2. Eu realmente achei ela muito bonitinha, de longe minha favorita até agora. Até porque foi a única coisa decente que deu certo até agora, né? Mas ainda tem muito tempo de vídeo, então obviamente alguma coisa deu errado. A versão 2.1 não teve nada de muito especial. Ué, mas você não disse que não ia fazer saia? Que bonitinha. Não tem saia, tá transparente, deu errado. Eu apaguei a área da saia. Eu apaguei a saia. Mas eu vou colocar aqui. Aí, ó. Parabéns, Vply, você finalmente conseguiu, você virou uma garota anime. Spoiler. Eu tava muito longe de virar uma garota de anime. Mas a gente finalmente chegou na versão 3, onde eu refiz o short e tudo parecia bem. Eu realmente estava satisfeita. E enquanto eu vou falando, reparem nas expressões base desse aplicativo. Isso vai ser muito importante no futuro. Bem, tava tudo muito fofo, então era hora de fazer o maior sacrifício desse vídeo. Eu comprei o aplicativo do Treta News. Já era hora de testar pra ver se ia funcionar. E se funcionasse, teria valido a pena. Não valeu a pena. Baixei tudo bonitinho e o FaceRig tava seguindo meu rosto. Tinha reconhecido minha webcam, tudo perfeito. Agora, segundo o tutorial, eu só precisava jogar a pasta com o avatar modificado na pasta de avatares do FaceRig. A pasta não existia. O que era pra ser uma coisa simples, me custou 3 horas de frustração e angústia, onde eu me senti o ser humano mais burro da Terra, porque eu não conseguia achar uma pasta que era mostrada em todos os tutoriais. Esse projeto tava drenando a minha sanidade, e eu tô colocando timelapse disso pra vocês verem todo o tempo que eu perdi. Eu cheguei a entrar num Discord só de pessoas que mexem com esse programa, e nenhum lugar tirava minha dúvida, porque a resposta era óbvia. Eu tinha que pagar mais R$8 na Steam pra poder usar uma funcionalidade do aplicativo. Não funcionou. Embora eu conseguisse agora achar a pasta certa, eu não consegui inserir lá nem os avatares customizados de outras pessoas. Eu não entendi o meu erro e de quebra tomei um susto com o fantasma da Vply versão 0. Eu já ouvi que os erros sempre voltam pra assombrar a gente, mas nossa, precisava ser de uma maneira tão cruel, onde a única coisa que eu conseguia importar pro programa era a primeira versão demoníaca da Vply? E claro, depois veio um erro na tela. Outro detalhe muito importante que eu quero acrescentar é que por algum motivo o FaceRig parou de detectar meus olhos, o que fazia com que todos os personagens parecessem que tinham algum problema, já que nenhum ficava com olhos abertos por mais de 2 segundos, a menos que eu deixasse os meus olhos esbugalhados. Todo mundo sempre me disse que eu tinha olhos grandes, e eu já tava começando a duvidar até desse fato, de tão arregalados que tinha que deixar eles. O que me levou ao estranho pensamento que o cara por trás do Treta News deve ser o Everson Zóio, porque pra mim era uma tarefa impossível deixar o olho daquele boneco mais do que 1 segundo aberto sem parecer que eu tava tendo uma convulsão. Então, nessa encruzilhada, qual caminho você me pergunta que eu tomei? Óbvio que foi o mais fácil. Nesse ponto, eu tava sendo corroída pela desesperança. Então tentei pegar um sprite nativo do próprio FaceRig pra tentar modificá-lo. Adeus Vply 3 e olá... Eu honestamente não sei o que tava passando pela minha cabeça quando eu tentei modificar os sprites do menino Furry. Deu erro. Mas por algum motivo mágico, voltou a funcionar. Mas com sequelas. Ele tinha umas pontas estranhas e verdes, e não parecia em nada com meu personagem. Sabe aquela frase famosa, quando você olha pro abismo, ele te olha de volta? Bem, essa é a Vply versão 4. Eu acho que ela tá rindo de mim. Eu odiei. Eu não consegui mostrar o quanto eu odiei, porque esse boneco não parava de ficar rindo da minha cara e não correspondia com as minhas expressões. Eu tava cansada e triste nesse ponto. Então resolvi baixar alguns avatares da oficina da Steam, pra ver se conseguia modificar eles e deixar minimamente parecido comigo. A versão 4 tinha sido uma falha completa, e eu precisava descobrir o que os avatares da oficina tinham de diferentes dos meus. Bem, esses foram os que eu baixei, e honestamente, o meu favorito foi o gato. Porém, senti que tinha mais chances com a garota de cabelo roxo. Então ela foi minha próxima vítima. Convenhamos, era melhor do que ficar parecendo uma loli ou coisa desse tipo. Meu objetivo naquele momento era só ser um avatar normal de uma garota de anime, sem nada apelativo. Se eu conseguisse modificar o sprite de uma maneira decente, já era mais do que o suficiente pra mim. Mas eu não consegui. Obviamente não deu certo. A Vply versão 5 nunca viu a luz do dia.
Toda vez que eu colocava o sprite modificado na pasta, ele era deletado e substituído pelo original. Isso foi um choque tão grande que eu me vi obrigada a agir como um adulto de verdade. Eu sentei a bunda na cadeira, empurrei a preguiça que carrego faz anos pro lado e assisti mais tutoriais tentando fazer tudo do zero, sem base, sem apoio, sem trapaças ou testes. Basicamente, era o meu último pulo de esperança antes de desistir desse vídeo, dessa ideia tão legal que agora tinha se tornado um pesadelo. O Speed Paint, vocês já viram milhares de vezes. É o meu avatar na forma mais simplificada possível, que exige o mínimo de movimentos possíveis. Eu só queria saber se ia funcionar e se eu tinha alguma esperança ou capacidade. E bem, enquanto eu separava as partes bonitinhas, me agradeci muito por não ter dado cor pra ela. Assim eu não precisava fazer as partes preenchidas pelo branco, como as bolas dos olhos ou os dentes. De qualquer forma, tava na hora de testar na prática se eu realmente tinha aprendido ou não a fazer alguma coisa. Afinal, a menina do gacha conseguiu. Por que eu não conseguiria? Certo? Spoiler. Eu não consegui. Esse era o retrato mais fiel de todo o meu sentimento de dor, angústia e lágrimas de sangue. Mas a esperança não tinha morrido. Tentei fazer o mixed matching, acertar os pontos, mas parecia que cada vez mais a Vply versão 5 era um boneco de cera derretido. E eu tentei todo tipo de mapeamento. Nesse ponto, eu cheguei a parecer o Hellraiser. Tava colocando tanto ponto de pressão que se esse personagem estivesse vivo, ele estaria gritando em agonia por essa existência miserável em que foi submetido, perdendo parte do corpo e jamais sendo capaz de piscar ou sorrir. E depois de fazê-lo passar por essa tortura mais algumas vezes, deformando tudo o que era possível, eu tive um ato de misericórdia e pus fim ao seu sofrimento. Mas eu não conseguia dormir. Eu me recusava a aceitar que todo mundo que era VTuber era rico, sabia programar ou modelar. Não era possível, tinha que ter um jeito mais fácil. Ele deveria estar escondido nas entranhas dessa comunidade. E eu achei. Depois de procurar e conversar com algumas pessoas meio estranhas, me apresentaram um programa em japonês, com metade da tradução básica em inglês, chamado Vroid. Depois de baixar, eu assisti um monte de tutoriais. E dessa vez, finalmente pareceu que as coisas estavam dando certo. Mas, para que o Vroid funcionasse com a câmera, era necessário baixar um outro aplicativo chamado 310, que é o que vocês estão vendo aí. Era um aplicativo bem completo, que literalmente funcionava como um espaço para customizar personagens e construir itens com cabelo. Eu não me aventurei muito nesse aspecto, mas no fim das contas, vocês que decidem se vale a pena esse programa ou não. Dá pra construir até um carro acoplado no seu personagem. E ao mesmo tempo, não dá pra alterar o tamanho do nariz. É possível pintar a roupa, criar layers e importar sprites, mas ao mesmo tempo você tem uma limitação de tamanho máximo e mínimo em tudo. E embora tenham pessoas na comunidade que não se limitem a humanoides, devo confessar que é realmente muito fácil criar uma persona 3D bonitinha com os presets que vem. Por algum motivo, eu achei que seria legal se ela usasse bermuda. Mas no fim me convenceram que bermuda e colete social não combinavam. A parte que deu mais trabalho foi o cabelo, pois como ele possibilita a construção, é o objeto com mais física no programa. Então qualquer errinho e o negócio ou virava uma pasta líquida ou uma pedra. Também tinha um grupo de animação e ossos reguláveis para restringir o movimento, que eram basicamente criados quando eu deixava a cabeça colorida tipo um Migirl. E agora eu tenho orgulho de apresentar a Vply versão 6. Foi um longo caminho até aqui, mas pelo menos a gente pode testar ela com todos os comandos e posições que o programa é capaz de oferecer. Achei um pouco estranho a parte do menu de salvamento ter uma caixa dizendo se o modelo permite ou não o uso para conteúdo adulto. Mas certamente não é nada demais, certo? Olha só que poses bonitinhas e ângulos legais. O software permite green screen, se bem que acabei preferindo gravar com o Action do que com o próprio programa. Com os atalhos no teclado é possível trocar as expressões, e ele realiza lip sync e pisca conforme a câmera. Tudo muito bom e bem legal, embora tenha umas poses meio suspeitas. Tipo essa em que ela fica de 4, ou essa em que ela agarra a própria bunda. Bem, tem a minha favorita, em que literalmente decepam a parte de baixo do boneco. Existe também a opção de deixar a câmera de reconhecimento oculta. Eu não deixei porque sou pateta, mas eu tô censurando. E como bônus, você pode ter 3 dancinhas que eu achei bem legais. Eu achei a coreografia meio fraca. Já vi a coreografia melhor. Também tem como fazer com que os olhos olhem para a direção que você olha ou para a câmera, colocar uns efeitos de fumaça, regular a câmera para aumentar ou diminuir o número de detalhes. O único verdadeiro contra do programa é que ele não tem tela cheia, o que não me parece fazer sentido dada a complexidade que os caras investiram para fazer tudo isso. Bem, de qualquer forma, minha conclusão é essa. Opa, meu nome é Vply, e hoje eu aprendi que você não pode ter preguiça de aprender as coisas. Ou isso pode vir chutar sua bunda depois. No fim das contas, tenho que confessar que apesar das lágrimas de sangue, foi bem divertido aprender a fazer alguma coisa nova. E tentar descobrir o que eu sou capaz de fazer. No começo eu pensei que seria fácil, e depois eu quase desisti mais de 10 vezes. No fim não aconteceu nada do que eu imaginei, e nem como eu imaginei que seria. Mas mesmo assim foi legal. Mas é como dizem, né? O que importa é a jornada. E bem,
Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Na verdade, não. A gente vai dar uma folga pra Vplay e voltar com a programação normal semana que vem.